Olá a todos, eu sou o Volnis, sou de São Paulo. No início do ano passado, tive a ideia de iniciar um novo projeto, a construção de um motorhome, alguma coisa móvel para poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo. A partir daí comecei a ver uma série de alternativas, seja campervan, Kombi, doblô, vans, ônibus, e para chegar a melhor alternativa para minha necessidade, minha e da minha esposa. Eu já fui proprietário de um veleiro, então tem uma coisa muito parecida, toda a questão de autonomia de energia, autonomia de água, a importância disso, né, no conjunto, né? Então tem coisa muito semelhante, principalmente a questão da energia, né, e com o advento da energia solar. E a partir daí comecei a fazer o estudo dessas alternativas. Foram vários canais aí, principalmente canais do YouTube, que me inspiraram. Vou dar alguns exemplos aqui. Tenho medo de esquecer de alguns. Trilhando Rotas, Motorhome o Sonho, Odisseia Mundana, Rotas Recalculadas, A Lei Duda, Outras Áreas, Família Nômade, A Hora de Ir, Paz, Amor e Viagem, Léo e Fabi, Do Norte ao Norte, Quilômetro Rodado Nômade e outras inúmeras aí que é impossível citar, ter os principais, vamos dizer assim. E eu tinha uma meta em 2000, no ano passado, que era fazer uma viagem no final do ano, no final, dezembro de 20 ou início de 21. Né? E por volta de outubro, eu vi que, né, por mais rápido que fosse, seria impossível ter alguma coisa viável para fazer isso nesse período. Então, eu olhei para o que eu tinha e vi o que eu poderia fazer, se eu podia fazer alguma coisa intermediária, né? Talvez o meu objetivo, né, dos meus estudos, né, surgiu a ideia de fazer uma van, né, uma van longa, algum chassi de 7 metros ou uma Sprinter, uma Iveco, mas não ia haver tempo sequer de fazer aquisição. Existia toda a questão da aquisição, o custo financeiro disso, e seria inviável fazer nesse momento. Então eu olhei para o que eu tinha e vi uma alternativa interessante. Eu tinha essa Doblô, né? Eu tenho essa Doblô ainda, né? E a partir daí eu comecei a pensar o que seria possível fazer para viabilizar alguma coisa que eu pudesse usar e ser flexível, porque é meu carro de trabalho também, ou de lazer, vamos dizer assim, né? É o carro do dia a dia, e teria que ser alguma coisa muito flexível. Aí veio o projeto do Doblô Flex. Eu tenho essa Doblô. Essa Doblô, ela tem um rack, então tem uma experiência muito grande com rack, de levar embarcação, levar tubo de vela, levar optimiste. Meus filhos são velejadores, né? Então essa Doblô é o que eu tinha, e a ideia era aproveitá-la de alguma maneira. E me inspirou muito os canais do Norte ao Norte, Quilômetro Rodado Nômade, nas inspirações do que eu podia fazer. Então a ideia era fazer alguma coisa flex, que eu pudesse montar, desmontar e utilizar de diversas maneiras. Além disso, tudo que eu fosse usar, a ideia é tudo que eu fosse usar na Doblô, eu pudesse reaproveitar na van. Então isso foi uma decisão de projeto também. Essa Doblô, ela tem um reforço na suspensão, que é o kit gás. É uma mola junto ao feixe de molas para suportar melhor o peso, para ela não ficar tão rebaixada quando tem peso. Aqui embaixo do carro dá para ver a mola helicoidal sobre o feixe de mola. Isso permite uma maior carga
sem que a suspensão fique arreada. Isso é muito usado nos kit gás. O projeto Flex tem 3 modos, vamos dizer, principais. O modo viagem, o modo camping e o modo casa. Cada um com funcionalidades diferentes. O modo viagem é o mais simples, é ainda para 5 pessoas. Ele tem um modo hidráulico com água, pia e chuveirinho. E opcionalmente você pode também estar levando uma geladeira portátil. O modo camping é somente para 4 pessoas. Além do modo hidráulico, tem um modo elétrico, uma geladeira, junto com um módulo elétrico painel solar e uma pequena despensa. E o modo casa, além das funcionalidades anteriores, tem a possibilidade de montar uma cama interna. Eu havia comentado, esse aqui é uma Doblô Essence. O step fica embaixo e esse aqui é o modo hidráulico. É uma caixa de madeira. Ela tem 72 de comprimento, ela encosta ali no banco, 60 de altura e 42 de largura. A área traseira aqui da Doblô, ela tem 1,20 m de largura. A ideia era fazer 3 modos 40, mas devido à capacidade do tanque, tem um tanque de água limpa aqui de 50 litros. Aqui é o bocal de abastecimento, tá? Aqui é o tanque que está embutido. Aqui a gente tem uma pia, aqui tem uma pressurizador e a bomba pressurizadora e o chuveirinho. Vou mostrar. Essa caixa ela é fixada nos parafusos dos bancos que foram retirados aqui. Aqui a gente tem o registro da saída de água do tanque, então consigo fechar aqui se necessário. E aqui a gente tem um outro registro que é do chuveirinho que eu vou estar mostrando. Essa aqui é a água de descarte, água suja. Aqui nós temos uma pia. Ela trava com o próprio a torneira flexível. Aqui eu tenho a buchinha, te deixo o pano e o detergente aqui. E aqui embaixo nós temos a bomba e a câmara pressurizadora, que ajuda a minimizar o acionamento da bomba. É uma ciflo de 3 galões por minuto. E aqui nós temos também o chuveirinho, que é muito útil numa saída de praia, jogar uma água, né? Então ali eu tenho o registro que abre o chuveirinho. Para usar a pia, a gente monta um sifão para o descarte. E para usar, nós temos aqui no momento que abre a pressão, aciona a bomba pressurizada. Mesma coisa com o chuveirinho, né? O grande desafio foi colocar a torneira da pia aqui, né? A grande vantagem é que economiza muito espaço, né? Muito espaço. E se você olhar, é tudo muito compacto. Cada centímetro aqui fez diferença, né? Na verdade a ideia era fazer com 40 centímetros, mas eu dividiria de maneira igualitária aí, 40, 40 e 40, mas não foi possível devido ao tamanho da pia, ao tamanho do galão.
estão no galão de 50 litros, ou seja, tem uma autonomia para o tamanho do veículo muito grande, né? Em relação à energia da bomba, ela pode vir tanto do carro ou eventualmente num módulo elétrico auxiliar. Então tem as duas opções. O outro modo é o modo camping. O modo camping dá um certo conforto para de 4 a 5 pessoas que eventualmente vão fazer um wide camping, ou seja, tem que levar barraca, dormir fora, mas com uma série de recursos importantes na van. Um deles é a infraestrutura elétrica. E para isso a gente tem um módulo elétrico. Tem um módulo elétrico, tem um painel solar, você tem a geladeira, né? E aí já consegue atender bem, suprir muito bem a necessidade da geladeira. Nesse modo também tem um painel solar. Esse aqui é um painel solar monocristalino de 400 watts. Ele mede 2x1. De colocá-lo, ele estava fora, só para mostrar para vocês como fica. Eles têm os conectores, os conectores M1 que estão aqui, que é só conectá-los. A vantagem do painel solar monocristalino é que ele tem maior densidade de geração de energia por área. Deve-se preferencialmente usar os monocristalinos, essa é uma das vantagens, né? E aí tem uma questão também de como passar a fiação do painel solar para o módulo de energia. A ideia era que não precisasse furar o carro, né? Então eu vi um caminhozinho aqui, ó, para quem dá a dica, né? Dá para passar os cabos aqui bem junto, tá? Ao corredor, ao batente da porta aqui. Eu fiz um furo aqui embaixo, tá? Isso evitou eu fazer outras furações aí, furar outros pontos aí do carro, né? Então ele fica, ele não pega em nada aqui, ele fica a princípio até protegido por esse batente quando fecha a porta. E ele tem um ponto aí onde passa para dentro do carro. Bom, além disso, eu tenho um painel. Esse painel elétrico também ele é removível, não tem nada preso. Eu tenho os pontos de fixação do cinto do banco de trás aqui e do cinto do banco do meio. Isso aqui é uma barra metálica e simplesmente esse módulo de madeira ele é encaixado nessa barra. Ou seja, eu não fiz nenhuma furação para poder fixar esse painel elétrico. Então ele é removível também, eu consigo remover se eu quiser. Basta levantar, ele não está preso de maneira alguma, né? Basta levantar, ele tem um encaixe aqui de madeira. Não sei se vocês veem aqui, ele é um encaixe, faz um sanduíche aqui na madeira, tá? E obviamente tem uma certa pressão que é feita ali, mas ele está solto, ele está totalmente solto, né? Então eu tenho a entrada, aqui a entrada da energia solar. Eu tenho um disjuntor aqui de entrada, tá? Da energia solar, que vai para o MPPT, e ele processa para fazer o carregamento, a saída. Então tem outro disjuntor da saída que vai para a bateria que está nesse módulo aqui, nesse módulo elétrico. Lembrando que esse MPT é de 40 amperes, está super-dimensionado. Poderia ser menor, uma potência menor, mas lembre-se que eu fiz o dimensionamento isso aqui para van, tá? Então a ideia foi tudo que eu fizer aqui eu conseguisse aproveitar na van. Então essa aqui foi uma solução, é uma alternativa intermediária e por isso ele tem esse dimensionamento. Então aqui eu tenho o quadro de distribuição, aqui eu tenho as lâmpadas de LED. Primeiro quadro, aqui a gente tem a lâmpada de LED, vocês podem ver aqui, tá? Deixa eu desligar. Eu tenho dois segmentos, tá? Tem um interruptor aqui dos dois segmentos. Eu consigo acionar do banco, daquela entrada lateral ou daqui de trás, acionar as luzes. Deixei ligado aqui para melhorar a nossa iluminação.
eu tenho tomadas USB aqui. Tem um disjuntor para tomadas USB, que é esse aqui. Opa, esse é da bomba, é o bomba hidráulica. Esse aqui é das tomadas USB e esse aqui é das duas tomadas 12 volts que eu tenho aqui. Essa tomada de 12 volts é importante para a geladeira. Então essa aqui é a energia da casa, que vem do banco de baterias que está aqui embaixo. Eventualmente eu comentei para vocês que esse módulo aqui, no modo anterior, no modo conforto de viagem, né, ele não precisa estar, né? E se eu quiser levar uma geladeira, eu coloquei aqui uma tomada que é do carro, essa aqui. Então quando eu não tiver o módulo de energia, eu consigo usar a geladeira elétrica aqui atrás, né? Colocar aqui atrás, usando essa tomada. Então, como eu falei, é um projeto flexível. Bom, aqui nós temos os interruptores, iluminação, bomba, USB, tomada 12 volts. E aqui dentro nós temos os fusíveis. Ainda tenho 2 slots de fusíveis disponíveis, então tudo de baixa amperagem aqui está com esses fusíveis. Do lado à direita tem algumas prateleiras, uns nichos para poder guardar celular enquanto carrega, etc. Aqui nós temos o nosso módulo elétrico. Ele tem um tamanho de um comprimento de 72, como o outro, largura 38 e altura 40. Então temos uma chave geral. Isso aqui é a chave geral da bateria. Aqui é um inversor. Esse inversor, estou indo para essa tomada aqui, tá? Então eu posso, quando a porta estiver fechada, é fácil acessar as tomadas aqui. E vou abrir aqui para mostrar a bateria. A bateria é de 220, estacionária 220, LA. Temos um inversor aqui de 1000 watts, onda senoidal pura. E aqui os barramentos de distribuição. Isso é muito importante, facilita muito ter esses barramentos bem dimensionados para fazer a fixação dos cabos. E o disjuntor de 100 amperes. Temos 2 travas. Essa caixa também, esse módulo ele é fixo no carro por parafusos. Então tem até os parafusos ali, dá para ver alguns deles aqui. E aqui a gente tem as travas para evitar a movimentação da bateria. Nesse modo camping, um dos bancos aqui do meio pode ser retirado para colocar eventualmente a geladeira. A geladeira pode ficar aqui atrás, mas vocês veem que o espaço já fica muito limitado. Então para 5 pessoas realmente não sobra muito espaço para guardar as malas e outros itens de viagem. Então uma das opções é retirar um dos bancos, que é a melhor opção. Então esse modo de operação ideal é ir com 4 pessoas. E aí eu vou mostrar o layout, como é que fica. Bom, eu tirei um dos bancos aqui. É fácil remover esses bancos. Tem 2 parafusos aqui na frente. E o resto é encaixe, porque ele é rebatível. E aqui é o lugar ideal para a geladeira. Porém, tem um suporte especial, porque ela não cabe exatamente ali. E mesmo assim, ela tem o pino de energia, que não pode encostar, não pode bater. Então, suporte para encaixar a geladeira. Tem um espaço, um nicho embaixo que dá para guardar coisa. Eu não perco esse espaço também, que é muito útil para mochila, etc. Coisas que precisam ser acessadas facilmente. E eu tenho a possibilidade aqui facilmente de acessar qualquer coisa na geladeira aqui de maneira muito prática, mesmo para quem está dirigindo lá na frente, quanto com os passageiros aqui de trás. Então esse
esse suporte. É uma coisa muito prática de fazer, ele evita também que corra para frente e para trás. Então é um lugar muito estratégico aí. Então a gente está vendo aqui o modo viagem completo, painel solar, módulo hidráulico, o módulo de energia, o painel elétrico e a geladeira. E eu ainda posso colocar um porta-pote aqui no meio. Temos aqui também com o porta-pote e temos a possibilidade também de ter a parte de cozinha, né? De fogão. Eu tenho um outro módulo que ele se encaixa sobre esse aqui, que fica na mesma altura, usando essas dobradiças aqui, essas dobradiças tipo mariposa. É difícil achar, mas são bem úteis para essas necessidades. É muito usado em mala essas dobradiças aqui tipo mariposa. Eu já vou mostrar como funciona. Esse aqui é o módulo de dispensa, vamos dizer assim. Então, nós temos a dispensa aqui. Basicamente aqui, pelo menos que a gente está usando, principalmente coisa de alimentação. E o fogareiro. Então, a gente tem uma cozinha completa com a parte da pia, com a parte da esse aqui é o fogareirozinho, tá? Dual cerâmico, isso aqui é interessante porque aguenta vento sem apagar, né? Prático, leve, compacto, com uma boca e é o suficiente para essa finalidade. Destravar aqui. Destravar aqui. E usar agora esse módulo módulo mesa. Quando ele estiver parado, a gente tem uma bancada para fazer as refeições, facilita muito. Vamos ao modo casa. O modo casa foi concebido para uso por 2 pessoas, né? Porque a ideia é que possa dormir dentro da doblô. Então, no modo casa a gente tem mais alguns elementos, são os colchões e as madeiras para fazer a cama. Eu particularmente, eu transporto aqui, eu deixo amarradinho, tem uma forma de amarrar com extensor, que é o suficiente para não correr, que é importante, né? Todos não ter elemento móvel, isso é muito importante, numa freada ou num acidente, as coisas não saírem voando em cima das pessoas, né? Então isso aqui é preso, e eu vou mostrar para vocês como se monta, como é o layout do modo casa. Eu vou usar essas madeiras aqui, essas madeiras elas vão estar guardadas lá dentro, vou mostrar onde. E esses 2 bancos eles são rebatidos. No modo casa é só para 2 pessoas, então esses bancos não são usados, então eu rebato esse banco, não preciso tirar, ele é importante, é um elemento importante. Destravo aqui, deixo ele rebatido aqui. E nós temos este módulo, deixa eu ver se está na posição certa. Aqui as travinhas. Isso. É travado exatamente aqui, tá? Bom, aqui vai o apoio da madeira. E desse lado, o que a gente faz? Oi. Tem um elemento importante, que é essa madeira. Ela é encaixada aqui.
E aqui não precisa furar nada com os elementos que existem. Encaixa tudo aqui, pronto. Encaixa aqui, ali tem uma travinha ali que tem uma quebradinha. E aqui eu tenho os apoios da cama. Então, próximo passo. Essa madeira aqui é uma madeira teca. Madeira teca ela é muito usada nas embarcações pela sua resistência, inclusive à água. Nas embarcações, elas muitas vezes não são nem pintadas, porque elas resistem à umidade, né? Então é uma madeira muito boa. Mas infelizmente no momento que eu fui fazer isso, era a época da pandemia, a gente não estava achando mais essas placas. E no momento que voltou até as placas, a qualidade estava muito ruim. E muito ruim mesmo, elas são coladas, essas tiras, né? E algumas que eu consegui, as colas saíram, né? Então, por exemplo, esses apoios aqui são longitudinais, né? Nesse sentido, né? Então é importante sempre verificar isso, que a ripa esteja apoiada nesse sentido. E aqui ela está cortada de maneira diferente, também para se tiver algum problema de descolar, geralmente isso não ocorre, mas como a qualidade estava muito ruim, eu observei isso, e é importante que vocês sempre observem também isso, o relação ao apoio. Deixa eu só... E aqui então a gente tem um modo casa completo. Quando não está montada a cama, a gente põe, como eu havia falado, todas as almofadas e madeiras aqui, vai até o teto. E a gente tem esse espaço livre aqui. Geralmente eu deixo uma caixa plástica aqui, um engradado, né? E as malas ficam nessa área aqui, então a gente tem essa área aqui embaixo também desse banco. Aqui eu deixo, por exemplo, o triângulo, fica aqui embaixo. Então tem vários nichos que podem ser usados e tem um espaço muito grande para guardar coisas, né? Então isso aqui, na verdade, a gente usa até a altura aqui, até essa altura com coisas, né? Tem um espaço muito bom. Já estava desmontando aqui, acabei de esquecer de falar também de uma outra facilidade aqui, que é o toldo, né? Na verdade não cheguei a terminar, falta a lona, mas a estrutura, vou mostrar para vocês, ela é feita em alumínio, ela tem um U, né, que está aqui, é um U que é feito de alumínio, né? E tem essa barrinha de alumínio também circular, de 2 centímetros de diâmetro, e ela é simplesmente encaixada aqui, tá? Tem esse furo, esse perfil aqui é perfil de pedreiro, aqueles perfil de reboco, né? E eu furei, eu pus aí dentro tem uma barrinha tem barra de madeira, tem uns pedaços de madeira para dar mais uma resistência, onde eu pus essa cantoneira aqui de reforço também para reforçar a estrutura. Desse lado também, desse lado o pé não é aqui, ele é um pouco mais para cá. Por quê? Porque eu aproveito aqui a maçaneta para firmar mais na estrutura, tá?
E do outro lado eu simplesmente pôr um extensorzinho ali, fixar e pronto, e pôr a lona em cima. Eu não tenho a lona, não cheguei, como eu falei, essa foi a última parte que eu não cheguei, eu fui viajar e não cheguei a terminar e também não terminei até agora.